E aí, jovens mancebos, hoje iremos falar sobre subconjuntos e conjunto das partes. Já vai sentando o like e se inscreva para ficar por dentro das novidades. E aí, galera, hoje nós vamos iniciar falando sobre subconjunto, né? Então, o que é um subconjunto? A gente vai considerar dois conjuntos, A e B, e vamos dizer que A é subconjunto de B, se somente se todo elemento de A também pertencer a B, né? Então nós temos aqui duas notações. Primeira notação, né, que para todo elemento, para todo x, né, no caso, que eu pegar que pertencer a A, ele também vai pertencer a B, tá certo? Ou seja, a gente vai dizer que o A ele está contido no conjunto B, tá certo? E se A está contido no conjunto B, significa também dizer que B contém A, tá certo? E aqui é outra notação, né, que a gente já viu essas duas. Assim eu tenho alguns exemplos, né, ó. Então tem esse subconjunto AB, né? Esse subconjunto ele vai estar contido aqui dentro. Então tá aqui, ó. Se eu pegar esse elemento B, ele está aqui dentro também? Também vai estar. Se eu pegar esse elemento A, ele também vai estar aqui? Também, né? Um outro exemplo aqui, ó. O A vai estar contido aqui também, certo? Ó. Em diagramas, né? Nós temos aqui, ó, meu B e nós temos aqui meu A, ó. Meu A totalmente contido no meu conjunto B, tranquilo? Então aqui tem os símbolozinhos, né? Ó, pertence, não pertence, está contido, não está contido, né? Infinito e diferente, tá? Então, conjuntos iguais, né? Então, já falei um pouco sobre quando nós temos dois conjuntos iguais. Então, voltando, né? Então, A igual a B para todo x, né? Esse x tem que pertencer a A e também pertencer a B, né? Então, todo e qualquer elemento que eu pegar em A vai estar em B. E todo elemento que eu pegar em B, ele também vai ter que estar em A. Por isso, essa equivalência, essa setinha aqui de duplo sentido, tá bom? Então é fácil ver que se todo elemento de A vai estar em B e todo elemento de B vai estar em A, significa dizer que o A ele vai estar contido no B, certo? E o B vai estar contido no A, já que eles são iguais. Tranquilo? Nós temos algumas propriedades de inclusão, tá? Então a gente vai considerar três conjuntos quaisquer, tá? E vamos ver a primeira. Então, o vazio, ele vai estar contido em qualquer lugar, tá certo? O vazio, ele cabe em qualquer lugar, tá? Segundo, o A está contido no A. Então, essa propriedade é reflexiva. Então, se eu pegar um elemento no A, é claro que ele vai estar no A, entendeu? Porque eu estou pegando no A, tá bom? Outra propriedade que eu tenho é antissimétrica. Se eu digo que o A está contido no B e o B está contido no A, então isso implica que A é igual a B, certo? Eles vão ser iguais. Ou seja, se eu pegar um elemento em A e como esse elemento está em A e A está contido em B, então significa que esse elemento também está em B e vice-versa, tá bom? Uma outra aqui. Se o A está contido no B e o B está contido no C, significa dizer que o A está contido no C, certo? Essa é a transitividade. Tranquilo? Então nós temos agora aqui uma questão de pertinência e inclusão, né? Na relação de inclusão, a gente sempre vai utilizar, certo? Quando se referir a subconjuntos, tá bom? Enquanto que na relação de pertinência, ou seja, o símbolo aqui do pertence, a gente vai sempre se referir a um elemento. Então, a gente fala que um elemento pertence a um conjunto e não que um subconjunto pertence a um determinado conjunto, tá bom? A gente, quando está se referindo a subconjuntos, sempre vamos tratar com inclusão, de estar contido ou contém, tranquilo? Então, nós temos aqui uma questãozinha, certo? Para a gente poder só praticar aqui nosso conhecimento, ao que a gente já sabe, né? E já viu. Então, o primeiro exemplo que eu tenho aqui, não é? É do item A. O item A, eu estou perguntando, né?
O 0, ele pertence a esse conjunto aqui, ó. Então o A, o A não, desculpa, o 0, ele é um elemento. Esse elemento, ele vai estar aqui, não é? Então, ele vai estar, tá aqui ele, então ele pertence, verdadeiro aqui pro primeiro, tá? O B, nós temos que o subconjunto A pertence a esse subconjunto A e B. Então, falando subconjunto, né? Então aqui é falso, porque ele não pertence, e sim está contido, né? O 0, ou 0 não, desculpa, o vazio. O vazio, ele pertence, certo, a esse conjunto aqui. Vamos lá. O 0, nesse caso aí, ele é um elemento? Não, né? Ele não é elemento. Então, se ele não é elemento, então ele não pertence, não é? Tá bom? Então, aí, no caso, seria falso, tá bom? No item C. Já no item D, nós temos o seguinte. O 0 pertence ao vazio? Não, né? Se o 0 pertencesse ao vazio, o vazio não seria vazio. Seria unitário, não é? Tá bom? Agora aqui, o subconjunto A, né? Ele está contido no vazio? Não, né? Se ele tivesse contido no vazio, o vazio não seria vazio, né? Agora tem o seguinte. Item F. O A, ele pertence a esse conjunto aqui, onde eu tenho o A e também tem um subconjunto formado pelo A. Então, no caso, o A aqui é elemento, né? Se ele é elemento, ele está bem aqui no outro no conjunto. Então, ele pertence, tá bom? Agora eu tenho aqui o subconjunto A, né? Ele vai estar contido aqui, vai, né? Então, ele vai estar contido. Tá aqui ele, ó, tá? O subconjunto. Agora eu tenho aqui o vazio. Ele vai estar contido nesse subconjunto aqui, ó. Note que nesse subconjunto eu tenho o vazio como elemento, tenho esse subconjunto aqui A. Porém, o vazio ele vai estar contido em todos os lugares. Então, ele vai estar contido aqui, certo? Que é verdadeiro para o item H. Tranquilo? Agora aqui, o I. O vazio, ele pertence a esse conjunto. Note que nesse conjunto aqui, o vazio ele está como elemento. Então, ele pertence. Tranquilo? O item J, já de cara dá para ver que é um subconjunto, né? Se é um subconjunto, então ele não pertence, né? Certo? Ou seja, eu tenho que usar, ao invés de pertencer, a relação de contido. Tranquilo? Então ele não vai no J aqui vai ser falso, tá? Já que é um subconjunto. E subconjunto, não usamos o símbolo de pertence, e sim de estar contido. Vamos lá para frente, né? Então agora eu tenho um conjunto das partes, tá bom? Então vou dizer que eu tenho um conjunto A, um conjunto qualquer. Então a gente chama conjunto das partes de A, usando essa notação aqui P de A, aquele que é formado por todos os subconjuntos de A. O que significa dizer, né? Então eu vou ter aqui conjunto das partes, vou ter um subconjunto X aqui, tal que esse X, né, que é um subconjunto, ele vai ter que estar contido em A. Tranquilo? Então exemplo aqui, ó. Se A é igual a esse conjunto unitário, então quem são os elementos de P de A? Ou seja, quem é que vai ser o conjunto das partes de A? É o vazio, já que o vazio vai estar em todo que local, e o próprio subconjunto, né? A, tá bom? Então tá aqui, tá? Eu vou representar o conjunto das partes dessa maneira, ou seja, ele vai possuir dois elementos. Tranquilo? Um outro exemplo agora, se o meu A ele for constituído pelos elementos A e B, né? Então, quem são o conjunto das partes? O vazio vai estar contido. Nós vamos ter esse subconjunto formado por apenas um elemento, né? A. Esse outro formado apenas pelo B. E o próprio conjunto, né? AB. Tranquilo? Tá aqui a representação, né? O conjunto das partes. Então, ele vai ter aqui 1, 2, 3, 4 elementos. Tranquilo? Vamos embora para frente, né? Como é que eu calculo agora essa questão do número de elementos do conjunto das partes do conjunto A, né? Então a gente vai usar essa notação, é o número de P de A, ou seja, o número de elementos do conjunto das partes de A, tá bom? E vou dar aqui um exemplo, né? Eu tenho agora o A, ele possui aqui 4 elementos, então eu vou ter meu conjunto das partes, né? Inicialmente eu tenho vazio,
Logo eu vejo as combinações que eu posso fazer de subconjuntos com um único elemento, depois com 2 elementos, certo? E depois com 3 e por último com 4, ou seja, o próprio A. Se você observar, você vai iniciar sempre com vazio e terminar com ele mesmo, né? E se você conseguir ver mais ainda, a gente vai conseguir somar a quantidade, somar não, ter a quantidade de elementos por essa expressão aqui, ó, 2 elevado a n. No caso aqui, onde o n é a quantidade de elementos do meu conjunto A. Se eu tenho 4 elementos, então vai ser 2 elevado à quarta, né? Que é igual a 16. E se eu contar um por um aqui, ó, eu vou ter 16 elementos, tá bom? Então espero que tenham gostado dessa videoaula. Vou estar postando logo em seguida um outro vídeo com exercícios, tá bom? Como foi pedido. Tranquilo? Forte abraço, galerinha. Valeu!